Seguimos com mais uma aula da nossa série Coisas que Deus aborrece ou coisas que aborrecem a Deus. Provérbios capítulo 6, versículo 16 diz o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. E é sobre isso a nossa aula de hoje. E testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia, confusão entre irmãos. Coisas que aborrecem a Deus, que deixa Deus aborrecido, que deixa Deus maluco, doido, pronto para agir, para fazer, mas Ele espera sempre o momento certo, porque Deus não é gente, Deus não é um homem que faz as coisas de forma apressada, e por isso que os resultados são conformes às suas atitudes. E depois esse homem quer reclamar diante de Deus ou diante das pessoas, porque o resultado não foi aquilo que eles esperavam. Precisamos pensar, precisamos avaliar e precisamos colocar em prática aquilo que nós decidimos. Lógico que decidimos com Deus, diante de Deus e com Deus. Pés que se apressam a correr para o mal. Que mal é esse? Deus criou o homem, em primeiro lugar, para se relacionar com Ele. Depois esse homem veria também servir a esse Deus. Não servir da forma como nós entendemos, porque quando nós olhamos para a criação, Deus faz o homem para se relacionar com Ele. Alguns dizem que Deus criou o homem para adorá-lo. Deus não precisava disso, até porque ele já tinha anjos, querubins, serafins, ele já tinha total adoração. Então, e ele também se relacionava e se relaciona com esses também, mas ele achou melhor criar o homem para ter um relacionamento. E então ele fez esse homem, criou esse homem, e também esse homem passou a servi-lo de uma maneira tranquila, boa, administrando tudo aquilo que Deus entregou nas suas mãos, fazendo prosperar, multiplicar, progredir. Então é dessa forma que nós servimos ao Senhor. E aí eu te pergunto, como é que está o seu serviço para Deus? O seu serviço para Deus tem se multiplicado? Não estou falando de demanda de coisas você fazendo, não é sobre isso, mas aquilo que você faz se multiplica, se estende, se expande. Como é que está o seu servir? Então, coisas que Deus aborrece, coisas que Deus ele literalmente aborrece, na aula de hoje, são pés que se apressam a correr para fazer o mal. Então Deus criou o homem para se relacionar e servir a Ele. Devemos dedicar os nossos corpos como sacrifícios vivos para fazer a vontade do nosso Criador e Redentor. Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Não é matar o seu próprio corpo, não está falando de matar o seu corpo, tirar a sua própria vida. Lembra da regra de Jesus, que é: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo diante do Senhor. É uma obediência, porque não existe maior sacrifício do que a obediência. Uma obediência sincera, uma obediência verdadeira. Então Paulo continua dizendo que nós devemos nos apresentar diante do Senhor com os nossos corpos em sacrifício vivo, santo, separado e agradável a Deus. E aí eu te pergunto, a sua vida tem agradado a Deus? E o versículo continua dizendo que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que então experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem nos apresentar como
como um sacrifício vivo diante do Senhor, sem ser santo, sem ser separado para Deus e agradar a Deus. Existe uma fala que tem corrido no meio do povo de Deus, que é uma coisa antibíblica, que é: por mais que eu faça, eu não altero o amor de Deus para com a minha vida. Eu posso trabalhar muito na igreja, na obra de Deus, mas isso não altera o amor que Ele sente por mim. Se eu não fizer nada, Ele me ama. Se eu fizer alguma coisa, Ele me ama. Então Ele me ama e nada altera. Eu posso pecar e nada altera, não diminui o amor de Deus. Ok, tudo bem. Isso pode ser uma verdade, e é uma verdade. Ele me ama, mas nós não podemos esquecer que eu preciso agradá-lo. E existem muitos textos falando sobre isso. O próprio Deus, quando Jesus passa pelo batismo nas águas, Ele diz: este é meu filho amado em quem me comprazo, este é meu filho amado em que me agrada, ele é agradável a mim, ele está disposto a me agradar. E o tempo todo da vida terrena de Jesus foi para agradar ao Pai. Eu e o Pai, nós somos um. Eu estou aqui para revelar o Pai, eu estou aqui para fazer as obras do meu Pai, eu trabalho em prol de revelar alguém, manifestar alguém. Pai, então o tempo todo houve uma preocupação de Jesus em agradar a Deus, e mesmo sendo Deus, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos diz, que não usurpou ser igual a Deus. Por quê? Porque a vida terrena de Jesus era para agradar ao seu Pai. Ele me ama incondicionalmente, isso é uma verdade, Ele ama você incondicionalmente, mas nós precisamos entender que existem coisas que agradam ao Senhor e existem coisas que desagradam ao Senhor. Quando os seus pés caminham para aquilo que é mal, para aquilo que é errado, para se encontrar com aquilo que não deveria, para estar em ambientes que não deveria, que você não deveria estar, com pessoas que você não deveria estar, porque os ambientes não estão vazios, os ambientes estão com pessoas. Você vai se conectar com pessoas, você fará aliança com pessoas, você vai fazer um tratado com alguém, você vai dizer: está fechado, nós estamos fechados, estamos juntos, estamos aliançados, nós somos um. E aí eu te pergunto, você tem dificuldade de ser um com Deus, um com a igreja, um com os teus irmãos, mas você passa a ser um com aqueles ou aquelas que maquinam o mal, que te impulsionam para o mal, para o que é errado? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, em obediência ao Senhor, santo, seja santo. A Bíblia diz que nós devemos ser santo como Ele é santo, Ele é separado. Ele andou nessa terra, Jesus andou nessa terra, mas não se contaminou. E como homem Ele veio, como homem Ele morreu, Ele sangrou, Ele deu o último suspiro, Ele mostrou para mim e para você que é possível, desde que eu queira isso. E aí eu te pergunto, você quer uma vida literalmente afastada do mal? Ah, mas como é que eu vou viver esse mundo? Deus te dará amigos, pessoas, ambientes que vão produzir vida, não só em você, mas que você também vai levar vidas a outras pessoas. E quando você se encontrar com aqueles que maquinam mal, que sempre impulsionam alguém para o mal, você vai falar do Evangelho, você vai falar de Jesus Cristo, você vai mostrar um Deus que é santo, que é agradável, que é único, que é verdadeiro, que tem uma obra perfeita para realizar na vida dessa pessoa, que Deus tem uma vontade soberana sobre a vida dele, que Deus quer fazer isso, que ele experimente. Então você vai levar aquelas pessoas que maquinam o mal, que impulsionam outros para o mal, que levam vidas para a destruição, você vai levar vida para essas pessoas. Então você vai mudando a história, você vai mudando o conceito dos ambientes por onde você está passando. Deus não te chamou para ser mais um crente, mais um cristão, mas para que você carregue a glória dele, para que você seja um portador da glória de Deus, para que você seja um agente de vida, de transformação. Nessa lista que nós lemos, de coisas que Deus aborrece, os primeiros 5 itens descrevem partes do corpo. Quais são eles? Olhos, língua, mãos, coração e pés.
pés que caminham, pés que andam para o mal. O pecado é como um imã, ele atrai, é como um imã que atrai os ímpios. Quando a pessoa cede à tentação, ou ela corre para o pecado, ela rejeita de uma certa forma a Deus e caminha para aquilo. O que significa uma tentação? A gente pensa na tentação na consumação de algo. Não, é quando vem o convite. Então isso começa já a tentação. Opa, isso aqui é legal, isso aqui é bom. O que tem, o que custa? Deus não me condena? Não, Deus não quer que... Não, imagina isso, imagina se isso é pecado. E geralmente é assim, o diabo nunca vai te dar um cacto. O diabo nunca vai oferecer para você que você se agarre em algo que tem espinhos. Ele vai mostrar flores, ele vai mostrar um jardim, ele vai mostrar um sorriso, ele vai mostrar uma brincadeira, ele vai mostrar uma festa, ele vai mostrar um pular diferente, uma alegria que é passageira, baseada em alguma coisa. Então nós não vamos cedendo à tentação, nós não bloqueamos, nós não nos afastamos, nós não falamos, ok, fica aí ou aqui, glória a Deus por isso. Você não quer nenhum relacionamento verdadeiro e genuíno com Deus, tudo bem, tranquilo, né? Segue a sua caminhada que eu sigo a minha. Geralmente a gente não toma uma atitude dessa, mas nós nos aproximamos cada vez mais. E aí nós questionamos muitas vezes, mas por que errado? Por que isso seria errado? Por que Deus não quer que eu tenha isso? Que mal tem isso? Geralmente é assim, né? E significa que quando uma pessoa ela age dessa forma, ela fala dessa forma, e significa que ela já cedeu. O praticar só é um passo. Então não esqueça que o pecado é como um imã que atrai os ímpios. E eu posso ser um ímpio, mesmo estando dentro de uma igreja. Salmos 34, versículo 16 diz o seguinte: a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória dele. A memória deles. Para desarraigar da terra a memória deles. A face do Senhor está contra os que fazem o mal. E aí o diabo, ele quer que eu e você acreditamos que o mal é só quando a gente prejudica alguém. Quando a gente dá um empurrão e alguém cai e se machuca, ou quando alguém pega uma faca, uma arma, a gente pensa que o mal é só isso. E o diabo, ele trabalha para que possa pensar. Quando você desobedece, quando você quebra um princípio, quando você anula, quando você deixa, quando você se afasta daquilo que Deus tem para você, você está produzindo um mal na sua vida. Você está gerando algo ruim da sua vida, porque você está dizendo que aquilo que Deus tem para você não é bom, não é agradável, mas aquilo que te ofereceram é algo maravilhoso. É engraçado que nós queremos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Nós queremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas nós não queremos fazer essa boa, essa agradável e essa perfeita vontade. Nós não queremos colocá-la em prática. A Bíblia nos adverte sobre o perigo de entrar no caminho dos malfeitores. Provérbios capítulo 1, versículo 10 ao 16 diz o seguinte: filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemos vivo, como a sepultura, inteiros, como os que descem a cova, acharemos toda a sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas, dos seus caminhos,
vá para longe. Deus tem pessoas certas para colocar na sua vida. Quando você traz para a sua vida pessoas que vão te levar para um caminho mau, um caminho de destruição, você se desvia daquilo que, não só da vontade de Deus, mas de todos os projetos que Deus tinha logo na frente para você. Tem pessoas que estão a um passo de vivenciar aquilo que Deus disse, aquilo que Deus prometeu, mas aí o inimigo, sabendo que eles estão um passo para receber, para vivenciar, para ter, para desfrutar, vem trazendo algo maravilhoso, porque geralmente é assim. E aí se desviam para a direita ou para a esquerda, mas eu quero que você pense o seguinte: todas as vezes que você se desvia, você pegou uma outra rota, você vai passar bem distante daquilo que Deus tinha preparado e você não vai nem imaginar que aquilo estava logo à sua frente, porque é isso que o diabo quer, porque ele vai trazendo uma cegueira. E é por isso que você tem raiva, por isso que você discorda de meio mundo, por isso que você briga, por isso que você quebra aliança, porque você fica cego, tomado por uma desobediência, uma fúria, sei lá o que. A tua mente é tomada porque o diabo coloca as suas garras e diz aqui: não olhe para isso, olha para isso aqui, ó, passa reto, e você se desviou daquilo que Deus tinha para a sua vida. Aí Deus vai ter que pegar tudo isso que está aqui atrás e trabalhar e colocar lá na frente, mas lá na frente o diabo vai trabalhar novamente para que você se desvie. E se você não tiver um arrependimento genuíno, se você não entender aquilo que a palavra do Senhor te ensina, você pode até viver coisas parecidas com o que Deus te prometeu, mas não serão as coisas que Deus tinha para a sua vida. E isso é muito sério. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, fuja disso, fuja deles. Literalmente de pessoas que te desviam da verdade, que não querem nenhum relacionamento com Deus, que não querem adorar o seu próprio Deus, que não querem louvar ao Senhor. Tem até uma conversa fiada de que querem, mas não conseguem. Eu quero, mas eu não tenho força. Eu quero, mas eu preciso de pessoas assim como você do meu lado, que talvez eu vá com você um dia, talvez eu volte a frequentar. Olha, não desiste de mim não. E é uma emboscada, uma arapuca, e você não percebe isso. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé, desvia, mude para o outro lado, passe batido, nem cumprimente, nem fale oi, nem dê tchauzinho, nem mande áudio, não leia, exclua, bloqueia, é isso que a palavra nos fala. Porque os pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. O verdadeiro discípulo tem que aborrecer o mal e ser amigo do bem. Tem que aborrecer aquilo que o seu Deus aborrece. Provérbios capítulo 8, versículo 13 diz o seguinte: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio, diz o Senhor. Em Tito capítulo 1, versículo 7 ao 9 diz o seguinte: porque convém que o bispo, que é uma referência que as pessoas devem olhar, nós precisamos olhar para Deus, para a sua palavra, mas existem homens e mulheres que nós temos que imitá-los, porque é assim que funciona. Paulo diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Depois ele diz: sejam os meus imitadores, quer dizer, eu sou uma referência para vocês. Se você tem que olhar para alguém e imitar alguém, então esse alguém somos nós. Por isso que a liderança, por isso que os pastores precisam dar bons exemplos, não serem como os ímpios, não serem como aquelas pessoas que estão fora da vontade de Deus, ou que pregam uma coisa e vivem outra, porque é isso que vai acontecer com um grupo que está olhando para eles. Tito capítulo 1, versículo 7 ao 9 diz: porque convém que o bispo seja irrepreensível. Se ele for repreensível, ele deve ensinar isso para que toda a comunidade cristã, toda a igreja também seja dessa maneira, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não cheio de ira, não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante.
retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina e ensinamento, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, aqueles que dizem, não é tão assim, não, isso é radical demais, isso não precisa tudo isso. E é engraçado que a própria instrução que Paulo dá para Timóteo, ele dá para Tito. Ele diz para Timóteo, olha, é assim que você deve ser. Tome cuidado, seja um exemplo, porque pessoas imitam pessoas, e a mesma instrução ele dá para Tito, olha Tito, você deve ser assim, porque as pessoas precisam conhecer a palavra e ver isso se manifestando em você. Esses conceitos exigem um novo modo de pensar, transformação na mente. Deus não pede meramente que não pratiquemos o mal, mas que o aborrecemos. Tem que estar longe, tanto o mal e todos aqueles que cometem, independente do mal que seja. Ele não quer apenas que façamos o bem, mas não é o bem de carregar a sacolinha daquela senhora que está com dificuldade porque foi sozinho ao mercado e não consegue trazer as suas compras. Mas o bem aqui é, no geral, praticar o bem, ser uma pessoa honesta, justa, praticando o bem, porque não carregar a sacolinha da senhora, mas que o consideremos nosso melhor amigo. Nós precisamos considerar o bem o nosso melhor amigo. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu me afasto do mal, do caminho do mal, eu não sento na roda dos escarnecedores, dos zombadores, dos pecadores, eu até converso com eles, eu até dou bom dia, boa tarde, mas o meu foco é tirá-los dessa mesa, dessa roda, desse caminho de destruição. Foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor nos regenerou, para levar vida, salvação, desviar pessoas do caminho do mal. Fale com as pessoas, mas se elas não querem mudar de vida, não querem aceitar que estão no caminho do erro, siga em frente. Tem outros que estão esperando por você e que com certeza ouvirão e aceitarão a palavra da verdade, a palavra de vida que sairá da sua boca. Que você continue crescendo em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Fuja da aparência do mal, como diz a palavra. Fuja do caminho que te leva para o mal. E assim você será bem-sucedido. E eu te espero na próxima aula, em nome de Jesus.